Fala galera, beleza? Final Fantasy XVI é o 16º título da série e foi lançado agora no dia 22 de junho de 2023. Mas você sabia que esse não é o 16º jogo de fato da série? E aí você deve estar se perguntando, mas como assim, Johnny? Como assim ele não é o 16º jogo da série? Calma que eu te explico melhor. Mas antes disso, a gente vai ter que embarcar numa viagem 36 anos atrás. Isso mesmo. Então, pega aí a pipoca e vamos nessa que o vídeo tá da hora. Antes de mais nada, já vai deixando teu like, compartilhando esse vídeo nas redes sociais. Se você chegou aí agora, não tá inscrito ainda no canal, se inscreve. A sua inscrição é muito importante para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, vamos nessa. Tudo começou com Final Fantasy em 1987, criado por Hironobu Sakaguchi, mas o nome se tornou Final Fantasy porque a Square queria um nome em inglês que pudesse ser abreviado para FF, pois a pronúncia em japonês soaria bem e cairia na boca do povo. A ideia inicial era que a franquia se chamasse Fighting Fantasy, mas o nome já havia sido registrado por uma empresa de livros de RPG. Assim, vamos dar um passeio pelos jogos da série principal dessa grande franquia. Final Fantasy I, lançado em 1987, começa na cidade de Cornélia. Nós assumimos o controle de 4 personagens chamados Guerreiros da Luz. Inicialmente, eles são enviados para resgatar a princesa Sarah, que foi raptada. Durante a aventura, no entanto, descobrimos que há a existência de um mal ainda maior, que atende pelo nome de Caos. A jornada então consiste em viajar pelo mundo, explorar masmorras e derrotar inimigos até chegarmos ao boss final. O game introduziu alguns elementos que mais tarde viriam se tornar marcas registradas da série, como batalhas baseadas em turno, dungeons e uso de habilidades e principalmente a interação com os personagens não jogáveis, os famosos NPCs. Final Fantasy II foi lançado logo em seguida, em 1988. Se passa em um reino fictício chamado Palamécia e tem como protagonista 4 jovens, Firion, Maria, Guy e Leon. Seus pais eram rebeldes e morreram em batalha contra os soldados do Imperador. O governante, inclusive, é o grande antagonista da história. Ele invocou um exército de criaturas malignas e foi em busca de dominação mundial. A missão dos heróis é, portanto, acabar com os planos do vilão e vingar suas famílias. Em termos de jogabilidade, o tradicional sistema de níveis deu lugar a uma progressão baseada nas habilidades dos personagens, que evoluem conforme são utilizados em combate. Exemplo, se um herói usa frequentemente magia de fogo, suas habilidades de fogo ficam cada vez mais fortes com o tempo. Bem, eu expliquei detalhadamente as histórias dos 2 primeiros jogos, mas agora farei um pouco diferente, relatando apenas as melhorias que foram ocorrendo durante os jogos seguintes. Em 1990 era lançado Final Fantasy III, e esse se torna muito popular em relação aos seus antecessores, porque nos antecessores tínhamos que escolher a classe de cada personagem no início do game e usá-las até o final. Já em Final Fantasy III podemos trocar de profissão a qualquer momento. São diversos tipos que nos permitem traçar estratégias únicas para cada batalha. Final Fantasy IV chega ao público em 1991. Dessa vez, as classes dos personagens que começam a entrar no grupo do personagem principal não podem ser escolhidas, ou seja, as classes já aparecem predefinidas, ao contrário do título anterior. Entretanto, é a primeira vez que Final Fantasy oferece aos jogadores uma narrativa mais profunda e envolvente, cheia de reviravoltas, surpresas e enigmas. O leque de magias e habilidades também foi aumentado. Em 1992, Final Fantasy V chega aos jogadores ficando marcado pela livre customização de personagens, mecânica que surgiu pela primeira vez ali no Final Fantasy III. Deste modo, podemos trocar de classe sempre que quisermos, ou seja, os desenvolvedores retomam uma base que deu certo no terceiro jogo e aplicam ela novamente no 5º jogo da franquia. Final Fantasy VI surge em 1994, sendo o mais querido entre os fãs mais antigos de Final Fantasy. Foi lançado nos Estados Unidos no mesmo ano da versão japonesa,
mas teve aquela confusão de títulos entre o 6 japonês e o 3 americano. A última versão em 16 bits é também uma das mais marcantes desde a sua abertura. Enquanto caminha-se em direção à cidade, com terra controlada ao som de sua canção tema, um dos grandes momentos de toda a franquia. Ao contrário do medievalismo dos anteriores, aqui já vemos o steampunk como uma ambientação da história. Há uma clara referência também ao século XIX pela sua temática, com ópera e artes pontuando passagens do game. A protagonista, Terra, foi a única personagem feminina a começar um jogo da série até chegarmos na Lightning de Final Fantasy XIII. Falaremos dele depois. Outro ponto importante do jogo é o seu cast, com 14 membros jogáveis, recorde na franquia, e quase sempre deixando à vontade para montar a party que você quiser, exceto por um ponto ou outro onde é necessária a presença de algum personagem para a história seguir em frente. Algumas vezes você irá controlar mais de um no grupo ao mesmo tempo em diferentes locais, o que aumenta ainda mais a possibilidade dentro do jogo. Todos eles têm pelo menos uma passagem que trabalha o background de sua história. Alguns são verdadeiramente tocantes. Final Fantasy VI seria uma despedida da franquia principal em um console da Nintendo, em uma reviravolta que mudou a história dos games, quando a Sony entra no mercado de games, mas isso é coisa para outro vídeo. E aí em 1997 chega Final Fantasy VII, com a Square tomando a importante e arriscada decisão de sair da sombra da Nintendo para abraçar uma jovem empreendedora que vinha mudando o mercado, a Sony com seu PlayStation, conhecido como o Final Fantasy mais vendido de todos os tempos. Final Fantasy VII é uma obra-prima, muito em função de sua narrativa complexa e personagens marcantes. Final Fantasy VII toca em temas importantes como prostituição, renascimento, e lembrando que nessa época Sakaguchi havia perdido sua mãe recentemente, e o já citado custo-benefício entre o desenvolvimento e a sustentação da natureza. Assim, Final Fantasy VII colocou o nome da Square em alta e a transformou na principal parceira da Sony, vendendo mais de 12 milhões de unidades até hoje. Ou seja, foi um verdadeiro divisor de águas. E depois você entenderá melhor o porquê. Bem, essa pergunta é muito simples de responder. E ainda respondo com outra pergunta. Qual jogo você conhece que teve 13 jogos spin-off ou relacionados a ele, além de filmes e apresentações sinfônicas? Meus amigos, só para vocês terem uma ideia, vejam a lista: Chocobo Dungeons, Final Fantasy Tactics, Chocobo Dungeons 2, Enrange's God Bless the Reason, Chocobo Racing, Final Fantasy Tactics Advance, Before Crisis, Digicerberus, Criss Core, Final Fantasy The Full Heroes of Light, Final Fantasy Tactics A2, Grimoire of the Rift, Fist Soldier, Evercrease, Chocobo GP e muitos outros. Entenderam, meus amigos, a grandiosidade deste jogo? E olha que não coloquei tudo aqui. Bem, vamos seguir em frente, porque senão a gente fica preso apenas no Final Fantasy VII. Em 1999 chega ao PlayStation 1 Final Fantasy VIII, marcando o escopo do anterior de maneira significativa. Tudo nesse jogo é épico, seja sua lindíssima abertura em CG ou mesmo sua história. Uma curiosidade interessante é que esse jogo começou a ser produzido logo depois do lançamento de Final Fantasy VII, mas como nem tudo são flores, talvez a grande crítica a Final Fantasy VIII seja quanto à sua gameplay, desnecessariamente confusa em relação às matérias do Final Fantasy VII. O sistema de jogo gira em torno de Guardian Force, ou simplesmente as GFs, que são as summons que, quando vinculadas a um personagem, permite que ele faça ações além de apenas atacar. Porém, antes de possuí-las é necessário você vencê-las em combate. Diferente dos títulos anteriores, onde as magias eram baseadas em MP, em Final Fantasy VIII elas são consumíveis, o que é meio bizarro também para a época. Mas, no apagar das luzes da geração 32 bits, a Square conseguiu a atenção de um público que já olhava ali para o PlayStation 2. Ao fazer a franquia Final Fantasy andar para o futuro, mas olhando para o passado,
Assim, em 2000, chega Final Fantasy IX, jogo que fritava a CPU do PlayStation 1 com gráficos bem pesados. Depois de 3 títulos futuristas e se aproveitando da revolução técnica que havia acontecido nos últimos 2 anos, o jogo trouxe de volta tudo aquilo que fez a série famosa desde o Nintendinho. Monstros, castelos, princesas e, claro, magias e cristais. Sua produção ocorreu em paralelo ao Final Fantasy VIII. Final Fantasy IX foi também o primeiro jogo da série a usar o sistema Play Online para se comunicar com a comunidade, mas foi muito criticado na época porque parecia ali um pretexto para as pessoas se sentirem obrigadas a comprar os caros guias dos jogos. Em 2001, Final Fantasy X marcou por ser o primeiro da franquia na nova geração. Assim, o jogo é lembrado com muito carinho por quem conseguiu embarcar em sua história, mais romantizada, mesmo com uma jornada mais linear e alguns personagens duvidosos. Final Fantasy X é lotado de CGs impressionantes e pela primeira vez os gráficos foram totalmente modelados em 3D, abandonando o pré-renderizado que fizera tanto sucesso na geração anterior. Com isso, além de personagens mais detalhados, a narrativa ganhou também expressões faciais que potencializaram emoções. Lembrando, claro, que este é também o primeiro jogo da série falado, mas não 100%. É claro que ao falar de Final Fantasy X, precisamos falar também do seu minigame Blitzball, uma espécie de rugby submarino. Apesar de ter uma função na história, é possível disputar partidas que misturam esporte com combate. A Square resolveu deixar os jogos de cartas um pouco de lado dessa vez. Devido a uma trilha sonora fantástica, a história e gráficos, não é difícil entender o porquê o público japonês elegeu este game como o favorito de toda a franquia, o que o levou a uma série de remasters nos últimos anos e uma inédita sequência direta, ou seja, em 2003 era lançado Final Fantasy X Parte 2. Em Final Fantasy XI, que foi lançado em 2002, a Square resolveu seguir uma tendência da época em seu próximo grande título, uma área onde vários RPGs vinham fazendo considerável sucesso: a internet. Final Fantasy XI foi lançado para PlayStation 2 e PC em 2002 e marcou por trazer pela primeira vez crossplay entre duas plataformas. E mais do que isso, em 2006, colocar pessoas do mundo todo em um mesmo servidor com o lançamento da versão de Xbox 360. O jogo começa como qualquer outro MMO. Você precisa criar o personagem, escolhendo sua raça, nação e nome, além de customizá-lo visualmente com as opções pré-programadas. Ao contrário dos personagens que vinham prontos em todos os jogos anteriores, Final Fantasy XI é focado em uma progressão PvE, com poucos eventos para quem curte PvP. Vale lembrar que este jogo teve 5 pacotes de expansões que de tão grande parecem jogos novos. Para vocês entenderem melhor sobre as expansões, assistam ao nosso outro vídeo aqui no canal. Março de 2006, o PlayStation 2 ganha um título de peso: Final Fantasy XII. O jogo foi fortemente inspirado pelos MMOs que vinham crescendo no mercado. Assim, ele deixa de lado as batalhas aleatórias para evoluir, com os inimigos finalmente ficando visíveis e reativos pelo cenário do jogo. No combate, um meio termo entre a batalha por turnos em tempo real foi criado ali nesse jogo, com uma linha sendo traçada entre o jogador e o alvo para determinar suas ações, simulando o funcionamento do título anterior, que era totalmente online. A exploração é feita em terceira pessoa e com cenários proporcionalmente reais, deixando de lado os mapas mais estilizados dos títulos anteriores. Além das longas caminhadas, você pode andar com os tradicionais chocobos e airships. Há também um bestiário completo que será preenchido de acordo com os encontros durante a jogatina. Os Spears tornando o lugar dos tradicionais summons de Final Fantasy. Assim como em Final Fantasy X, eles permanecem no campo de batalha
e farão ações ao invés de apenas animações. Uma diferença é que quando um Spears é summonado, seu personagem não deixa o campo de batalha e assim luta lado a lado a ele. Bem pessoal, nessa época o Xbox 360 já estava no mercado, o PlayStation 3 estava quase sendo lançado, e então não é difícil de dizer que Final Fantasy XII estava bem à frente do seu tempo, com gráficos muito polidos, trilha sonora mais sóbria e épica, cenários gigantescos para serem explorados em um sistema de batalha diferente e polêmico, amado e odiado na mesma proporção pelos fãs da franquia. Prefiro dizer que é mais um jogo que deve ser jogado e apreciado por todo game que gosta de um bom RPG. Um detalhe que vale a pena comentar é que em 2007 foi lançado no Japão Final Fantasy XII International Zodiac Job System e em 2017 Final Fantasy XII The Zodiac Age para diversas plataformas. Na E3 de 2008, uma notícia bombástica atinge o mundo gamer. O próximo título principal da franquia Final Fantasy, que até então era exclusivo da Sony, seria também lançado para outras plataformas como Xbox 360 e PC, além do PlayStation 3. Eu sei, galera, que Final Fantasy XI saiu para PC, mas aqui estamos falando de um jogo totalmente pensado para consoles, ao contrário do Final Fantasy XI, que foi pensado para ser totalmente online, como todo MMO. Assim, em 2009, no Japão, chega ao mercado Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII é considerado por muitos um jogo muito ruim. Comparando-se aos jogos anteriores, não tem nem comparação. Sinceramente, eu acredito que ele está longe de ser ruim, como dizem, mas também não é um dos melhores exemplares da franquia. Ele também é bastante linear. Demora bastante, né, para você ali meio que engrenar no jogo, e mesmo assim, né, não tinha muita coisa ali interessante a ser feita, mas mesmo assim vale a pena a gameplay. Final Fantasy X já era linear, mas a sua narrativa era melhor construída e a história mais simples e emotiva. Já o Final Fantasy XIII não deixava isso tão evidente. O desenvolvimento de Final Fantasy XIII acaba também comprometendo, entre tantos termos, sendo obrigatório o jogador constantemente consultar o guia de acontecimento, situação ali de tudo que está rolando dentro do jogo. Apesar das músicas de Final Fantasy XIII serem excelentes, ele foi o primeiro a não ter nenhuma canção de Nobuo Uematsu, que acabou indo trabalhar em Final Fantasy XIV, e quem encarou o fado foi Masashi Hamauzu, que havia trabalhado na série anteriormente de Final Fantasy X e Digicerberus Final Fantasy VII. Aqui no ocidente, este jogo não foi bem recebido pelos gamers, tudo pelo hype criado em cima dele, mas o mesmo não aconteceu no Japão, pois em terras nipônicas Final Fantasy XIII é amado e ficou com uma nota 39 de 40 na Famitsu, principal publicação semanal de games de todo o Japão e reconhecida no mundo todo. E isso explica as duas sequências posteriores, Final Fantasy XIII Parte 2 e Lightning Returns Final Fantasy XIII, que foram lançados de forma espaçada e acabaram deixando a 7ª geração de consoles sem outro título da franquia. Final Fantasy sempre foi o carro-chefe da Square e a escolha de fazer o seu primeiro MMO como um título numerado da franquia principal e não um spin-off foi uma opção ousada, digo eu. Isso trouxe muitos frutos para a empresa com o sucesso intelectual e comercial de Final Fantasy XI e exaustivamente jogado e adorado por uma legião de gamers. Pensando nisso, em 2010, Final Fantasy XIV chega aos computadores do mundo todo. O que deveria ser uma nova máquina de imprimir dinheiro quase se tornou uma bomba que implodiria na Square, ao ponto da primeira versão do jogo não existir mais. Tudo porque o jogo não entregou nada daquilo que prometia tanto no marketing quanto nas demonstrações em eventos internacionais. Dessa forma, a Square precisava produzir uma nova versão do jogo praticamente refeita do zero. Ou seja, extinguiu a versão original, fingiu que o jogo nunca existiu e assim
Final Fantasy XIV enfrentou diversos novos desafios sem dar conta do impacto que teria no produto final. E isso talvez seja percebido nas 4 primeiras expansões, Heavensward, Stormblood, Shadowbringing e Endwalker, pois foi melhorando e aprimorando cada vez mais o jogo. E não acaba por aí. Esse ano tivemos o anúncio da expansão Dire Trial, previsto para 2024. Final Fantasy XIV chega ao PlayStation 4 e Xbox One em 2016, mas o jogo começou muito antes dele receber seu nome, mais precisamente na E3 em 2006, quando ainda se chamava Final Fantasy Versus 13. E a Square Enix tentou abraçar um mundo maior do que cabia em seus braços e em suas mãos, ao anunciar a pretensiosa fábula nova Styles Final Fantasy 13. É uma compilação de jogos que acabou nunca conquistando o público, né, de Final Fantasy, sendo criticado, e também suas continuações não alcançando o mesmo prestígio dos outros títulos principais da franquia. Apesar das excelentes vendas que já indicavam ali um novo caminho para a série. A história de Final Fantasy XV é muito bacana, mas acabou lançada incompleta e foi necessário um filme em animação para introduzir a história. Caso contrário, você fica meio que boiando ali se não assistir o filme, né? Saiu também uma série animada e um monte de DLCs que tentaram complementar ali. Isso mesmo, tentaram complementar, na minha opinião. Mas mais do que isso, dão uma sensação horrível de que você comprou um jogo capado, caso tenha adquirido o jogo no lançamento. Não à toa, uma versão Royal foi lançada tempos depois, compilando todas essas expansões. E eu confesso a vocês, joguem essa versão. Eu, quando joguei o Final Fantasy XV, tive uma sensação de não saber o que estava acontecendo. Assisti o filme, assisti os animes, e quando eu joguei essa versão foi que eu comecei a gostar mais do Final Fantasy XV. E isso é o resultado de um projeto que passou por inúmeros problemas. Apesar de toda a bagunça, toda a coxa de retalhos na produção, troca de diretores, mudança de títulos e tudo mais, Final Fantasy XV foi abraçado pela comunidade, vendendo mais de 5 milhões de unidades no seu primeiro final de semana. Sucesso que já cobria todo o custo de produção do jogo. É elogiado pela crítica por sua personalidade, mesmo com várias ressalvas à sua história. É um bom jogo, meio que, né, incompleto e cheio de inconsistência, mas ainda assim muito divertido e marcante. Eu faço uma crítica com relação a ele. Foi com relação às summons. No Final Fantasy XV eu achei que as summons ficaram muito vagas, indo ali te ajudar em determinadas ocasiões. Nada comparado ao que a gente viu ali em Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, que você utilizava elas a hora que você queria. Bem, galera, para finalizar, este ano 2023 recebemos o Final Fantasy XVI para PlayStation 5 e chegou causando burburinho, porque Phil Spencer, sim, aquele chefe do Xbox, em uma entrevista recente na Gamescom em 2023, que é só o maior evento de games da Europa, né, realizada em Colônia, na Alemanha, surgiu que acordos estão sendo trabalhados. O que isso quer dizer? Nada, apenas nos dá uma esperança de ver o jogo em outra plataforma, mas o que tem a realidade é que o jogo já está em desenvolvimento para PC. O que há de novo neste novo jogo da franquia é que ele deixa de lado as batalhas de turno dos jogos clássicos e aposta em um ritmo mais acelerado, com combate em tempo real. Ele é descrito pelo time de desenvolvimento como o primeiro RPG de ação legítimo da série e se assemelha a jogos como Devil May Cry e Bayonetta nos seus momentos de batalha. Ainda assim, vários elementos familiares aos fãs marcam presença. Outra curiosidade é que a história de Final Fantasy é considerada uma história para maiores de idade na gringa.
mas aqui no Brasil a classificação indicativa é para 16 anos de idade. Um dos maiores destaques são as batalhas entre invocações, que no mundo do jogo são chamados de Eikons. Há indivíduos conhecidos como dominantes, que são capazes de conjurar os poderes dessas criaturas letais, e por isso estão fadados ao destino, por mais cruel que seja. Essa premissa remete à obra como Ataque a um Titã e promete confrontos de grande escala. O jogo também contará com momentos de exploração enquanto o player mergulha no desdobramento da história. No esconderijo, Clive, que é o personagem principal do game, também será capaz de aceitar missões secundárias, incluindo caças, e praticar seus combos para se sair melhor durante os combates. Bem, meus amigos, vocês contaram quantos Final Fantasy eu comentei aqui nesse vídeo? Se você contar aí, se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que a lista passa ali dos 40 jogos da franquia, né? Fora que eu não mencionei jogos como aqueles que saíram para GameCube, Nintendo Wii e alguns jogos ali também do Nintendo DS. Mas eu queria saber de você, quais jogos da franquia você mais curte? Quais jogos te chamou mais atenção? Eu confesso que eu gosto muito do Final Fantasy VII, do Final Fantasy VIII, do Final Fantasy IX, do Final Fantasy X e também do Final Fantasy I. Isso mesmo, do Final Fantasy I ali do Nintendinho. Toda aquela sequência do 1 ao 6 eu curto bastante. Então deixa o teu comentário qual Final Fantasy você gosta. E se você assistiu o vídeo até aqui, coloca aí hashtag FF, que eu vou saber que você assistiu um vídeo até aqui e vou mandar um coraçãozinho lá para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa teu like, compartilha ele nas redes sociais, compartilha entre teus amigos. E se você não está inscrito no canal, não perde tempo, já vai se inscrevendo aí, que é para poder acompanhar as novidades. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, valeu, falou, fui. Choose your destiny.